Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, é com muita alegria que a gente anuncia aqui os 25 anos feitos este ano, 2018, do nosso Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima. Muito importante isso, principalmente que nesses 25 anos, mais um campi foi construído e já está disponível para o jovem de Boa Vista, o campus Zona Oeste de Boa Vista, que iniciaram as aulas agora, semana passada, e isso me deixa muito feliz, porque foi fruto de um trabalho político intenso, ainda na gestão da presidenta Dilma, para que o meu estado de Roraima, para que a nossa capital Boa Vista fosse contemplada com mais um campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima. Então, esse instituto que completa 25 anos de fundação, agora no ano de 2018, dá mais um passo importante rumo à democratização do ensino, instalando essa belíssima obra lá na Zona Oeste de Boa Vista, no bairro Senador Hélio Campos, pertinho do Conjunto Cidadão, conjunto que foi criado pelo governo de Flamarion Portela. Sem dúvida nenhuma, é um enorme benefício para os alunos da instituição que, por 3 anos, foram obrigados a estudar na Escola Estadual Professora Elza Breves de Carvalho. Era lá na Elza Breves e também dividindo espaço com os alunos do curso do campus de Boa Vista. Então, os alunos da Zona Oeste de Boa Vista ficavam divididos durante esses 3 anos estudando em escolas da rede estadual de ensino e também no campus Boa Vista. Desde o ano passado, tenho denunciado insistentemente o descaso com que o governo Michel Temer trata a educação pública do Brasil. Esse descaso é mais agudo quando nos referimos às universidades federais e os institutos federais do Brasil inteiro, e o nosso estado não é diferente. No caso de Roraima, é preciso lembrar a verdadeira penúria orçamentária a que foi submetida a instituição no ano passado, com orçamento menor do que 2016 e com cortes draconianos de recursos de custeio e de investimentos, que prejudicaram a interiorização do Instituto e chegaram a forçar a reitora, a professora Sandra Mara Botelho, a escolher que conta seria capaz de pagar, se a água, se a luz, se o telefone ou o pessoal terceirizado. É preciso lembrar, mais uma vez lembro aqui, que a criação do campus Boa Vista, Zona Oeste, só foi possível graças ao entendimento que tivemos com a então presidente Dilma Rousseff, que, extremamente sensível à causa da educação, autorizou a instalação da nova unidade e a execução do projeto. É preciso lembrar isso. Foi no governo de Dilma que nós conseguimos os recursos para que fosse construída essa belíssima obra que pode atender 1.250 jovens da nossa capital Boa Vista, atender todos aqueles bairros da periferia, Conjunto Cidadão, Senador Hélio Campos, Pintolândia. São muitos bairros, 58 bairros da nossa capital que tem agora um Instituto Federal, uma obra grande, bonita, preparada para dar educação pública de qualidade para a nossa juventude. Em 2017, não fossem os recursos que destinei ao Instituto por meio de emenda parlamentar, certamente o campus Boa Vista, Zona Oeste, não sairia do papel. Agora, eu quero registrar também aqui o esforço da diretora, a professora Cida, toda a equipe que atua de profissionais do Instituto Zona Oeste de Boa Vista, porque, graças à dedicação, ao empenho e ao trabalho sério dessa equipe, nós temos hoje lá um atendimento para essa juventude que precisa de ensino técnico superior de qualidade. Desde 2009, destinei em emendas só para o Instituto Federal de Roraima o total de R$ 4.350.000. Além disso, por meio da nossa ação política junto ao Ministério da Educação, nós conseguimos os recursos para a construção do campus de Amajari e Bonfim e o Boa Vista, o Zona Oeste, esse que nós estamos nos referindo, que as aulas já iniciaram.
Em Bonfim também, infelizmente, a obra já está em pleno funcionamento e os alunos já estão estudando. Inclusive, já participei de diversas entregas de certificados para os cursos que são ofertados pelo Instituto de Bonfim, lá em Roraima. Eu tenho feito o possível para ajudar a instituição, sempre me atendo à linha mestra do meu mandato, que é a defesa intransigente da educação pública de qualidade. Apoio ainda, não posso deixar de reconhecer o trabalho sério e competente da reitora, a professora Sandra Mara, incansável na defesa da sua instituição, que está vindo sempre aqui em Brasília, buscando os recursos necessários, juntamente com o Ministério da Educação, recursos que são tão importantes para que o Instituto Federal precisa para cumprir a sua missão. Não podemos admitir que o governo Temer continue tratando com tamanho desdém a educação do nosso país. É um verdadeiro crime de lesa-pátria que atinge frontalmente os brasileiros que mais precisam, os mais pobres. Aproveito também esta ocasião para, além de denunciar o pouco caso do governo com a educação, cobrar do ministro Mendonça Filho a destinação dos recursos que são necessários à conclusão do campus Boa Vista, Zona Oeste, do Instituto Federal de Roraima. É bem verdade que os recursos que nós destinamos à unidade já estão em funcionamento. Isso é ótimo, isso é muito bom. Entretanto, para que o projeto possa ser totalmente implantado, é imperioso que sejam assegurados o quanto antes esses recursos necessários para a conclusão de todo esse projeto que é tão importante para a juventude de Roraima. Chega de descaso com a educação. Educação deve ser prioridade para o nosso país e para o nosso Estado. Senhor Paulo Paim, eu gostaria também de falar de um outro tema que é muito relevante para o nosso Estado, nesse intenso fluxo migratório, e apesar de todo o sensacionalismo com que se anunciou o pacote de medidas destinadas a enfrentar a onda migratória de venezuelanos em Roraima, pouco de concreto foi feito até agora. À parte, um reforço nas equipes de fronteira, nada de mais relevante se registrou. Foi feito todo um sensacionalismo, o presidente Temer foi lá com um grupo de ministros e ficaram decididas algumas medidas, mas eu cobro aqui a efetivação dessas medidas, considerando que de concreto mesmo pouco foi feito. A comprovação disso é que está na forte cobertura da mídia que o desafio da migração recebeu no último final de semana. Nós vimos em tudo quanto é TV, jornal, rádio no Brasil inteiro, a cobertura que foi feito desse intenso fluxo migratório da Venezuela em Roraima e o quanto isso impacta na vida dos cidadãos roraimenses. Quem observou as matérias jornalísticas a respeito certamente registrou. Não houve praticamente nenhuma referência à ação governamental, em especial da União. Quem está fazendo muito, na realidade, é a população com demonstrações tocantes de generosidade, o que foi muito bem mostrado pela mídia. Fora o esforço que tem sido feito pelo governo do Estado e as prefeituras, enquanto isso, do governo federal, a gente não tem ainda medidas claras. Enquanto o desafio à infraestrutura de Roraima se acentua, em especial nas áreas de saúde e de educação. A Secretaria Estadual de Saúde de Roraima confirmou há pouco que pelo menos 7 casos suspeitos de sarampo chegaram a ficar sob investigação. Uma criança venezuelana de 1 ano de idade, sem histórico vacinal, já teve a contaminação por sarampo confirmado pela Fundação Oswaldo Cruz. Entre 7 dos casos ainda sob investigação, 5 são meninos e 2 meninas na faixa etária de 7 meses a 10 anos. São 6 crianças venezuelanas e uma brasileira, residentes recentes no município de Boa Vista e sem histórico de vacinação. Todas as amostras estão sendo encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública de Roraima e vêm sendo analisadas pela Fiocruz. Registre-se a gravidade da situação. Gravíssimo. O sarampo estava erradicado do Brasil desde 2015 e as autoridades já temiam o retorno da doença após o aumento da migração. Já a Venezuela enfrenta um surto de sarampo, aliado a uma crise política e econômica. O sarampo, nós sabemos, é uma doença infecciosa viral e extremamente contagiosa.
Profissionais da saúde fazem hoje um treinamento sobre o tratamento do sarampo em Boa Vista. No último final de semana, profissionais da saúde realizaram um mutirão para vacinar venezuelanos em abrigos de Boa Vista. Cerca de 2.000 doses foram disponibilizadas pela Secretaria Estadual de Saúde. Nem se trata apenas de sarampo, embora o risco representado pela possibilidade do retorno de uma doença já erradicada no país adote contornos assustadores. Outras vacinas, porém, já estão sendo aplicadas aos migrantes e a pessoas em contato com os migrantes. A Secretaria de Saúde informou que cerca de 20.000 prontuários médicos foram revisados em busca de pacientes com sintomas de sarampo em Boa Vista. Uma vez mais, esse esforço se volta também para as outras moléstias. A ideia é encontrar casos suspeitos de doença que possam ser passados despercebidos nas unidades de saúde da capital e evitar um surto de sarampo no estado. Os governos estadual e municipal criaram uma força-tarefa para bloqueio vacinais, intensificação das vacinas aos imigrantes e capacitação de profissionais da saúde para prevenir novos casos de sarampo em Roraima. A primeira unidade a receber os servidores foi o Hospital da Criança Santo Antônio, localizado ao lado da Praça Ayrton Simão Bolívar, onde centenas de venezuelanos vivem pelas ruas, sem água, sem o atendimento mínimo de humanitário para essas pessoas, para essas famílias, jogados lá nas praças, na tentativa de sobrevivência, sem a menor dignidade. Além desses hospitais que estão também atendendo, os trabalhos são feitos na Policlínica Cosme Silva e na Unidade Básica de Saúde Olenca, ambos na Zona Oeste de Boa Vista. As buscas levantam prontuários e fichas de atendimento de pacientes que apresentaram algum dos sintomas do sarampo até 30 dias, antes do primeiro caso notificado. Até agora, 14 prontuários foram selecionados para atender a definição de casos suspeitos de sarampo para mais investigações. O sarampo é altamente contagioso e as equipes não podem aguardar a confirmação dos casos para fazer alguma ação. Todo o trabalho é feito a partir da suspeita. Nesta semana, senhor presidente, o Estado passou a contar com um novo lote com cerca de 28.000 doses de vacina tríplice viral que imuniza contra o sarampo, cachumba e rubéola. Além do reforço, a Secretaria Estadual de Saúde pretende adiantar a campanha de vacinação no Estado para o próximo dia 3 de março e deverá ser realizada em todos os municípios do Estado. Atualmente, segundo a Secretaria de Saúde, 82% da população é vacinada, mas o governo pretende alcançar 95% dos roraimenses. Mais de 2.000 imigrantes venezuelanos foram vacinados nos 2 abrigos da capital e nas praças Capitão Clóvis, Centro Cívico e Simão Bolívar. Esse processo continua, fruto de um esforço concentrado do governo do Estado e das prefeituras na tentativa de amenizar esse sofrimento. Senhor presidente, o Brasil estava com o sarampo erradicado desde o ano de 2015 e os últimos casos também haviam sido importados. Em Roraima, no mesmo ano, um homem de 40 anos contraiu doença após viagem de férias, quando esteve em região acometida por um surto. Até então, esse tinha sido o último caso registrado no estado. Não mais. Agora convivemos com o perigo. Não foi exatamente uma surpresa, pois desde setembro de 2017, quando foi registrado um surto de sarampo na Venezuela, o Estado estava alerta sobre a doença. Nem por isso a situação deixa de representar um perigo grave. Nós vemos com muita frequência o secretário de Saúde, as autoridades de saúde do Estado com essa extrema preocupação. Reitero aqui o que já disse nessa tribuna. A responsabilidade fundamental por toda essa situação é do governo federal. O artigo 21 da Constituição diz que compete à União manter relações com estados estrangeiros, enquanto o inciso 22 do mesmo artigo estabelece como sua competência privativa executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Nós somos um estado de fronteira, todos esses problemas estão lá na fronteira.
Também é de competência exclusiva da União planejar e promover defesa permanente contra as calamidades públicas. Pelo artigo 22, apenas a União pode legislar sobre emigração, imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. Impõe-se, portanto, que se tomem medidas urgentes para socorrer Roraima. Medidas urgentes para socorrer Roraima. O governo federal precisa fazer a sua parte urgentemente. Essa necessidade tornou-se dramática no que se refere a abrigo e atendimento emergencial aos imigrantes, inclusive sob a forma de tendas e acampamentos, com infraestrutura básica. Trata-se de solução paliativa, embora indispensável, e não dispensa a adoção de medidas de caráter permanente mais tarde. É indispensável também que se forneça a Roraima um reforço à saúde, à educação, à segurança pública. Não se pode conviver com a atual condição de incerteza, tanto para os roraimenses quanto para os venezuelanos. É evidente, senhor presidente, a necessidade desse auxílio emergencial às redes de saúde, de educação e de segurança pública, com possibilidade de se tornar permanente no trato de problemas que se mostrem instáveis. O envio de medicamentos e de equipamentos médicos é essencial, mas não se esgota na ajuda de emergência. Deve-se levar em conta a possibilidade de permanência dos migrantes por período mais longo. Só uma ação incisiva e concreta do governo federal pode enfrentar esse grande desafio. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.